Se existe uma verdade absoluta na gestão de toda e qualquer empresa, essa verdade é: uma empresa não existe sem venda. Ela simplesmente não existe. Uma empresa sem venda, ela é uma empresa sem coração. Ela não tem como sobreviver. Como que eu vou sobreviver sem um coração? A venda, ela é realmente o coração da empresa. E eu vou te mostrar o quão importante é você, empresário e empreendedor, ter isso na tua cabeça desde o momento zero, desde quando você inicia o seu negócio. Porque muitas vezes o empresário, ele não tem essa visão. Ele acha que venda é sobre ser extrovertido, ele acha que vendas é sobre saber persuadir, convencer. Não, vendas é muito mais do que isso. É a forma como a tua empresa vai conseguir sobreviver. E se você não tem isso claro, se você não teve ainda esse nível de clareza da importância de você olhar para a área de vendas, para a sua área comercial, com esse olhar, eu te convido a ficar aqui até o final desse vídeo e acompanhar a série de vídeos que a gente preparou sobre a gestão minimalista. Esse é o nosso segundo vídeo da série. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu te convido a assisti-lo para entender de onde vem a gestão minimalista e de como ela pode ajudar a alavancar o seu negócio e proteger o seu negócio do que eu chamo da síndrome de Pell, que com certeza boa parte dos negócios no Brasil, eles estão pequenos, errados e lentos. Venda no Brasil é sempre um assunto muito sensível. Tem muito empresário e empreendedor que detesta vender e até se orgulha disso. Eu não sou vendedor, eu não gosto de vender. E como que eu crio uma empresa se eu não gosto de vender? Empresa para quê? Então a gente precisa entender a importância de uma área comercial na empresa. A gente precisa entender a importância de vender todo dia. Porque se eu não vender todo dia, se eu não tiver um processo, um produto que eu consiga vender todo dia, certamente o meu negócio ele vai se tornar pequeno e vai se tornar lento. Porque, de verdade, se eu não consigo escalar, se eu não consigo vender todo dia e não consigo olhar para isso de maneira clara, de maneira madura, certamente o meu negócio vai ser pequeno e vai ser lento. E os negócios que eles não são pequenos e lentos, eles partem de uma premissa básica. Eles precisam vender todo dia. Todo santo dia eu preciso vender. E para que eu consiga vender todo dia, eu tenho alguns passos que eles são extremamente importantes. Alguns pontos que você, empresário e empreendedor, precisam se preocupar e precisam olhar para o seu negócio para ver se você está realmente moldando a sua empresa para ser uma empresa voltada a vendas. Porque se a empresa não tiver esse viés, não for uma empresa que esteja voltada a vendas, certamente ela vai ser uma empresa pequena e uma empresa lenta. Então, para que você comece a se proteger da síndrome de Pell, comece se protegendo pela venda. E eu vou te explicar quais são esses passos. Primeiro passo, seja um apaixonado por problemas. Muitas vezes, os empresários e os empreendedores, eles querem fugir dos problemas. Mas, na verdade, a gente precisa se apaixonar por um problema. Porque a partir do momento em que eu encontro um problema para que ele seja efetivamente resolvido, e não é um problema meu, é um problema que mais pessoas têm esse problema, certamente eu consigo desenvolver um produto que eu consiga vendê-lo facilmente, que eu consiga principalmente escalar. Muitas vezes a gente percebe que o empresário, ele é tão apaixonado pela ideia dele, ele é tão apaixonado pelo produto que ele criou, que parece que o produto foi criado para ele e não para ser vendido. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter para construir uma empresa que ela não seja pequena, errada ou lenta, é a gente ter claramente um problema para ser resolvido. Porque se eu tiver um problema para ser resolvido, eu consigo facilmente criar um produto e consigo tornar esse produto vendável e principalmente escalável. Então, não se apaixone pelo seu produto, não seja um apaixonado pelo seu produto, seja apaixonado pelo problema que esse produto ele resolve, o problema que esse serviço ele resolve. E principalmente que não seja algo que resolva só um problema que você enxerga, que realmente ele possa contribuir com mais pessoas na sociedade, com mais pessoas sendo impactadas, é o que nós chamamos do público-alvo. Então é importante que você tenha isso na tua cabeça. Identifique um problema para que você crie um produto ou um serviço. Identifique o tamanho desse teu público-alvo para ver realmente se esse produto, esse serviço, ele é vendável e escalável, porque muitas vezes a gente cria um produto para a gente. E aí é o primeiro erro das empresas que são pequenas, erradas e lentas.
O segundo ponto é esperar que esse produto ele esteja pronto para que ele seja vendido. E aí também a gente entra na questão da lentidão. Se eu for esperar o meu produto estar pronto, 100% pronto, para que eu comece a vender, certamente eu vou ficar mais lento. Então aí vem um conceito muito importante da gente tentar moldar o produto mínimo viável, aquele projeto piloto para que eu consiga testar e ver se realmente ele é vendável. Porque muitas vezes a gente se apega ao problema, ao produto e já parte para a implementação e isso demora um tempo. E nesse tempo que eu vou demorar para construir esse produto, certamente eu posso me perder no tempo de execução ou eu posso investir muito tempo e dinheiro e não conseguir vender. Então, esperar muito tempo para começar um teste de venda é outro ponto que a gente precisa evitar. Então, a partir do momento que eu definir o problema que eu vou resolver, o produto que eu vou desenvolver, eu preciso desenvolver uma versão mínima desse produto para que eu comece a vender rapidamente e comece a ter resposta de quem realmente importa, que é quem vai comprar esse meu produto, esse meu serviço. Porque se eu não conseguir vender, não adianta ele ter um problema claro, ele ter um pseudo público-alvo, mas se as pessoas não comprarem, não vai adiantar nada. Então é extremamente importante que eu seja rápido em criar uma versão simplificada, mesmo que não esteja pronta, para que eu comece a testar e vender. A partir do momento que eu começar a vender, eu começo a fazer com que um processo de melhoria contínua desse meu produto. Mas não adianta inverter a ordem. Eu preciso testar, ver se ele é vendável ou não, para que eu possa começar efetivamente um processo de melhoria. E o terceiro passo é, a partir do momento que eu defini o problema e o produto, eu fiz um teste e ele é vendável, eu preciso começar a estruturar um processo de vendas. Eu preciso começar a pensar em canais de vendas. Eu vou vender pela internet? Eu vou precisar de um time comercial? Eu vou vender via parcerias? Eu vou vender via canais de venda físico, via farmácia, via iFood? Como que eu vou vender e fazer a distribuição do meu produto? Então, a partir do momento em que eu achei um produto, ele é vendável, eu preciso começar a pensar nos canais pelos quais eu vou fazer a minha distribuição e a minha venda desse produto ser escalável. Então, são esses 3 pontos que são primordiais para que eu comece a estruturar a minha máquina de vendas, para que eu comece a atender a premissa do vender todo dia. Porque a partir do momento em que eu estou vendendo todo dia, eu estou mudando de fase do videogame, eu estou indo para o meu próximo passo na pirâmide minimalista. E a partir do momento em que eu foco na venda, esqueço um pouco do resto, eu foco em fazer receita, em trazer dinheiro para a empresa, eu estou começando a colocar na frente o progresso e depois eu venho com a ordem. Lembre-se sempre disso. Para que uma empresa se torne uma empresa saudável, não sofra da síndrome de Pell, que ela não se torne uma empresa pequena, errada e lenta, é importante que eu tenha sempre isso na minha cabeça. Primeiro vem o progresso, depois vem a ordem. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre controle financeiro. Tenho certeza que tem muita gente que sente arrepio quando a gente fala em controlar fluxo de caixa, controlar o financeiro da empresa, mas sem um controle financeiro efetivo, nenhuma empresa ela é sustentável. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para que você continue acompanhando essa série que ela está realmente muito especial. E eu te encontro no próximo vídeo.